Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aí ao nosso estudo de Atos. Eu quero começar esse momento orando a Deus, como sempre a gente tem introduzido, pedindo a Deus e orando para que os portais do céu sejam abertos e que a graça de Deus possa também efetuar nesse tempo de crescimento, de edificação na palavra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por esse privilégio de termos hoje, Deus, acesso à sua palavra. Essa palavra que é vida, essa palavra que liberta, que transforma, que edifica. Senhor, eu oro para que nesta noite, mais uma vez, esse tempo que vamos desfrutar, Deus, da sua bondade, esse tempo que vamos estarmos desfrutando da sua vida, porque a sua palavra é vida para nós, e nós queremos a cada dia valorizá-la, queremos honrá-la, queremos aplicá-la, queremos cada dia que o Senhor venha se revelar a nós através dessas verdades. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor por todas as vidas que também estarão acessando esse tempo de estudo desta palavra, da história da igreja de Atos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as tuas maravilhas. Eu oro, Pai, e eu te agradeço por esta segunda-feira, por esse tempo oportuno. Bom, na semana passada nós estivemos falando sobre o capítulo 11, falamos um pouco ali de Pedro, em defesa da sua visita à casa de Cornélio, falamos um pouco da igreja de Antioquia, onde aquela igreja cresceu muito e ali foi enviado para pastorear aquela igreja, liderar aquela igreja Barnabé, e ali temos aquele momento notório também, onde Barnabé vai atrás de Saulo, para também fazer parte da equipe pastoral ali, da liderança daquela igreja de Antioquia. E depois nós temos ali a profecia de Ágabo, também a respeito daquela fome que ocorrera e que os irmãos iriam ajudar também aos demais irmãos da Judéia. Nós vamos hoje falar do capítulo 12. O capítulo 12 é um outro capítulo fenomenal que fala da história de Pedro. É lógico, evidente que nós temos aí um tempo ainda de muita perseguição da igreja, e esse capítulo 12 fala de um grande livramento efetuado pelo Senhor. Lógico, a igreja, ela também cumpre o seu papel ali de oração, de intercessão, e nós vemos ali uma intervenção sobrenatural de Deus na vida de Pedro. E eu quero ler com vocês o capítulo 12, e depois nós vamos aprendermos um pouco, vamos juntos discorrermos alguns pontos que merecem destaque nesse grande livramento que Deus efetuou na vida de Pedro, naquela prisão que estava ali realmente na vida de Pedro. Então, vamos ler aí o texto aí de Atos capítulo 12. Diz assim, o título do texto já diz assim: Herodes manda matar Tiago, e Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, quer dizer, eram dias da festa da Páscoa. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, a 4 grupos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias,
E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Brasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto os seus pais se o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele dirigiu a palavra, e o povo exclamava, dizendo: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Paulo e Saulo, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Bom, nós aí vemos aí o relato do capítulo 12. Eu só lembrando aqui que nós falamos de ações poderosas de Deus nesse texto, e vemos aqui primeiro um cenário muito conturbado, muito complicado com relação à perseguição da igreja, né? Falando agora daquele momento que Herodes estava ali, porque nós observamos que a história, quando fala de Herodes aqui, fala do Herodes Agripa I, porque nós temos na história aí do Novo Testamento, nós temos o Herodes o Grande, que é aquele que matou as crianças na época de Jesus, lá em Belém. Nós temos o Herodes também, o Antipas, aquele que cortou a cabeça de João Batista, que participou também do julgamento de Jesus. E nós temos agora esse Herodes também, que agora é o Herodes Agripa I. Esse também que tinha a simpatia do povo judeu, né? Nós observamos aqui que esse Herodes, que a Bíblia fala aqui, ele tinha simpatia, por quê? Porque os judeus, os rabinos, os mestres, perseguiam os cristãos. Então, para que ele ganhasse média nesse momento de perseguição contra os cristãos, ele escolheu uma data muito interessante, porque aqui fala que ele escolheu uma data que era a festa da Páscoa, né, onde se aglomerava muita gente. Então ele pensou assim: eu vou fazer média, eu vou perseguir os cristãos, já que esse é um tempo de muito movimento religioso, por causa da festa da Páscoa.
Então aqui o texto fala que acontece duas coisas interessantes. Primeiro, ele mata Tiago. Aqui o texto já mostra aqui que a perseguição estava tão acirrada que dá ordem à matança, né? Como diz aqui, Tiago é morto ao fio da espada. E agora Pedro, ele também é colocado na prisão. Interessante que ele guarda Pedro na prisão exatamente para também fazer com que Pedro fosse morto logo após a Páscoa. Nós temos aqui um relato interessante, porque o texto, o versículo 3 diz assim: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então a morte de Tiago foi agradável aos rabinos, aos mestres judeus. E aí ele queria então continuar fazendo média, e aqui o texto fala que ele também mandou prender a Pedro. Ele queria que seu ibope crescesse exatamente diante dos judeus, esse Herodes aqui, Agripa I. E aqui o texto fala que ele manda prender Pedro na festa, que eram dias da Páscoa, né, dos pães asmos. E aqui fala que Pedro foi preso com aproximadamente 4 turnos. Nós temos aqui 4 grupos de 4 soldados. Quer dizer, cada grupo de 4 era responsável por uma vigília para proteger Pedro, para guardar Pedro, para não permitir que Pedro fugisse daquela prisão. E aí vem exatamente uma intervenção sobrenatural. Mas nesse momento em que Pedro é levado para a prisão, a Bíblia fala que a igreja passa a orar. E aqui nós temos exatamente um momento em que a Bíblia relata que a igreja entra nesse momento em oração em favor de Pedro. Porque com certeza os irmãos estavam preocupados, porque Tiago já tinha sido morto à espada. Agora Pedro, ele é levado preso. Com certeza a chance de Pedro ser também morto era muito alta. Mas agora entra a igreja em oração. Esse é um momento muito fenomenal, e nós devemos lembrar que esse momento que a igreja passava aqui tem muito a ver agora com esse cenário que nós vivemos hoje. O quanto nós observamos a importância da oração, da intercessão. O quanto nós observamos aqui a intervenção de Deus através da oração da igreja. E aqui nós temos que reconhecer que a intervenção de Deus, ela veio de uma forma providencial para que Pedro fosse poupado. E aqui nós observamos aqui no versículo 5 em diante, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa palavra aqui é muito importante, contínua oração, né? Quer dizer, havia a oração incessante em favor do livramento de Pedro, em favor da libertação de Pedro. E como é interessante observar aqui, né? Porque aqui diz aqui, ó: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Havia 2 soldados vigiando Pedro, ligado com as cadeias. Quer dizer, aquelas cadeias estavam ali exatamente presas nos soldados. E nós temos ali os guardas também diante da porta que guardava a prisão. Quer dizer, haviam 2 perto de Pedro, e além disso havia 2 na porta da prisão para guardar Pedro. Quer dizer, era vamos usar um termo aqui, né? Era uma cadeia de segurança máxima ali. Era um lugar onde havia muita proteção. Então nós vemos agora uma intervenção de Deus, uma intervenção sobrenatural, uma intervenção extraordinária, um livramento poderoso da parte de Deus. Eu gosto sempre de lembrar o quanto a oração ela realmente tem a sua validade. O quanto é importante nós entendermos que esse momento aqui, essa igreja, ela estava agora fazendo aquilo que às vezes nós observamos no tempo presente, um certo nível de negligência. Porque quando surgem as dificuldades da nossa demanda hoje como igreja de Cristo, e nós estamos hoje vendo muitos acontecimentos
que revelam perseguição à igreja de Cristo, seja hoje pela mídia, seja hoje pelas leis, seja hoje nesse momento caótico, onde nós temos hoje um cenário muito complicado, onde temos crises, inimigos se levantando cada dia contra os valores cristãos. Às vezes nós queremos usar ferramentas erradas, nós queremos usar chaves erradas. E nós sabemos que essa igreja aqui, ela se pôs em oração, ela se pôs em intercessão. Como é importante aqui nós entendemos o nosso papel como intercessor, o nosso papel diante do céu, em favor da igreja de Cristo. E eu sei que eu estou falando agora de um tempo em que essa igreja estava sendo ameaçada, perseguida por autoridades, pela religião da época, que eram os judeus. Essa igreja estava realmente, como diz, sob constante ameaça. Ela respirava perigo. E nós vemos aqui agora, nesse cenário, essa igreja colocando-se na brecha. E agora vamos ver aqui, esse momento aqui, que eu chamaria extraordinário, as ações do poder de Deus. Vamos ver aí o que ocorreu nesse momento em que Pedro estava preso e que já que no outro dia ele seria apresentado, praticamente para ser executado também naquela festa, para ser executado também ali naquele dia seguinte. E aqui fala que então sobreveio o anjo do Senhor. Interessante, veio então o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro, ele diz assim: desperta, Pedro, vamos, levanta. E a Bíblia fala que nesse momento já acontece o primeiro milagre. Primeiro nós vemos aqui que esse anjo chega, os soldados não têm nada que fazer, porque a impotência daqueles guardas foram notórios nesse texto. Não viram acontecer nada, porque o texto fala que o anjo entrou, ali uma luz resplandece, ele acorda Pedro, desperta Pedro, os guardas não percebem nada, os guardas não identificam nada, e ali a primeira coisa que acontece, depois dessa impotência dos guardas, nós vemos aqui, as cadeias caíram, quer dizer, as algemas caíram, as correntes foram arrebentadas, porque diz o texto que caíram. E aí continuou, e o anjo fala assim, cinge, falou para Pedro, cinge a tua roupa e as tuas sandálias. E ele fez assim, e disse, mas lança as costas a tua capa e segue-me. E ele então, obedecendo, ele segue agora aquele anjo. E ali há um relato aqui que Pedro então achava que aquilo era um sonho, porque diz assim, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele imaginava, Pedro estava achando que ele estava tendo uma visão daquele momento ali. E aí continua, e aí vem exatamente uma outra intervenção sobrenatural, porque ele passa para a primeira guarda, quer dizer, um portão se abre, passa pela segunda guarda, outro portão se abre, e eles chegaram agora à porta de ferro, quer dizer, a terceira porta se abre, que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesma, quer dizer, foi uma abertura automática, né? Diz aqui o texto que foi por si mesmo, aquela porta se abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Isso aqui é muito, vamos usar um termo, isso aqui é muito poderoso, é muito forte, né? Nós vemos aqui exatamente uma ação poderosa do Senhor, porque 3 portas se abrem, né? Para que ele realmente desloque daquela prisão. E é mais interessante que a última que fala aqui, que fora automática, a porta se abriu. Aqui não houve nenhuma intervenção de nenhum carcereiro amigo de Pedro, aqui não houve, porque primeiro vamos entender que esses guardas aqui, se eles não guardassem Pedro, não protegessem Pedro, eles queriam ser executados como foram. Então aqui não tinha nenhum amiguinho de Pedro para abrir aquelas portas, para facilitar a fuga de Pedro, né? E já que ele seria apresentado no dia seguinte,
por Herodes. E aqui diz assim: Pedro tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Porque na verdade ele fala que houve dois livramentos: da mão de Herodes e da mão do povo, porque o povo judeu, os líderes religiosos, esperavam que Pedro fosse também executado, fora morto no dia seguinte. E aqui nós vemos então agora o resultado daquele livramento, porque Pedro, ele agora vai para a casa dos irmãos. Mas acontece algo interessante, e quando agora ele chega a casa, há uma cena de incredulidade. Os irmãos oravam para a libertação de Pedro, mas eles mesmos não esperavam que fosse tão rápida a resposta, porque aqui no texto diz: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, né? Que nos fala aqui que ele tinha um outro sobrenome, Marcos, né? Um cognome de Marcos. Então nós temos aqui Marcos, que é o Marcos que escreveu também, que foi também o segundo evangelho, que foi também o escritor do segundo evangelho. E nós temos aqui João, por sobrenome Marcos. Ele estava reunidos na casa ali da sua mãe, onde muitos estavam reunidos em oração. Olha aí a força da unidade, né? A unidade, ela traz a realidade da presença de Deus. Por isso que Jesus, ele diz assim: onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. E aqui nós observamos aqui essa congregação, esse grupo de irmãos ali orando, intercedendo, porque aqui o texto fala que eles estavam reunidos orando e oravam. E ali, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Quer dizer, Pedro de fora gritou realmente aquela família para que se abrisse a porta. E Rode, quando ouviu a voz de Pedro, com certeza ela já havia conhecimento da voz de Pedro, ela nem abre a porta, ela volta para dar notícia para as pessoas, os irmãos que estavam orando. Porque aqui o texto diz assim, ó, o texto nos fala exatamente isso: e conhecendo a voz de Pedro, Rode, de alegria, ela ficou extasiada, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Olha bem, ela ficou tão extasiada, tão alegre, tão cheio de alegria, que ela não abriu a porta. Ela identificou a voz de Pedro e ela foi para dentro para notificar os irmãos a presença de Pedro ali na porta. E interessante que os irmãos também não acreditam, aqueles que estavam orando, porque quando ela fala a respeito disso, disseram-lhe: estás fora de ti. Quer dizer, os irmãos lá, quando ouviram aquela jovem falando, a Rode falando, eles disseram: você está fora de si, você não está falando coisa com coisa, Pedro está preso. Então, aí eles ainda reforçam ainda, né? Porque aqui fala assim: está fora de ti, mas ela afirmava que era Pedro, e eles diziam: não, pode ser o anjo de Pedro, pode ser o anjo da guarda, já que naquela época eles acreditavam muito nessa intervenção. Então eles diziam que cada pessoa, eles pensavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda. Então ela dizia: não é Pedro, é o anjo da guarda dele. E aqui continua: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Interessante que eles não deveriam ter espantado, mas eles deveriam ter celebrado rapidamente a intervenção de Deus. Eles ficaram atônitos, como diz, né? Quase incrédulos de ver Pedro. E ali exatamente acontece algo interessante, que Pedro ali, o mais rápido, eles ficaram tão eufóricos, e Pedro manda eles, como diz, ficarem mais quietos, porque o texto nos mostra isso, que ele fala assim: acenando-lhes ele com a mão para que se calassem. Eu imagino que houve uma euforia muito grande naquela casa, mas ele pede então para que todos se contivessem ali naquele momento. E aqui fala que Pedro contou para os irmãos ali como foi o livramento de Deus, como foi a intervenção de Deus naquele momento ali em que ele saiu daquela prisão, né? Quando ele fala aqui, né? Quando ele relata para os irmãos. E ali ele pega e pede aos irmãos que anunciasse a Tiago
e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Aqui não fala se ele foi para Antioquia, não se relata aqui o endereço na qual Pedro foi. Mas possibilidade existia também de ter ido para Antioquia, não é? Mas aqui nós não temos, aqui só fala que ele partiu para outro lugar. E aí nós vemos exatamente nesse cenário, mais ou menos, reforçando aquele pensamento, da importância da oração. Eu sei que esse é o momento que nós estamos aí dando o pontapé inicial hoje, nos 21 dias de oração, desse tempo tão difícil que nós vivemos. Talvez um cenário de muitos desafios, e eu quero até fazer menção disso dentro desse tempo, como igreja, desse tempo como povo de Deus, o quanta importância há, quando nós estamos valorizando a oração, quando nós vemos que a intervenção do céu na terra vem através da oração, vem através da intercessão. Os livramentos que Deus irá efetuar, eles ocorrem sempre quando nós oramos. Isso é bíblico, que se nós analisarmos hoje a história, sempre que Deus desce em favor do povo, Deus intervém, houve oração, houve intercessão. E aqui fala exatamente que os irmãos ali, eles oravam constantemente, incessantemente. Então eu não imagino uma oração de meia hora, eu imagino ali aqueles irmãos ali passando uma noite orando pela intervenção de Deus, pelo livramento de Deus. Como isso nós podemos hoje aprender nesse texto aqui? A importância de saber que nessa hora que nós passamos hoje, a nível mundial, a nível nacional, esse momento em que nós temos tanta gente envolvida nesse cenário, onde às vezes nós não sabemos nem o que fazer, nem as autoridades sabem o que fazer, onde às vezes nós temos a nossa leitura humana, mas nós precisamos agora muito mais do que criticar, muito mais do que fazer as nossas considerações, as nossas conjecturas, chegar diante de Deus, porque é de Deus que virá o nosso livramento. É de Deus que virá o livramento para a igreja nesse tempo. É de Deus que virá o nosso livramento em todas as esferas. Eu sei que nós temos hoje uma situação atípica na saúde mundial. Mas não é só a saúde, nós temos hoje muitas situações adversas que contrapõem a igreja de Cristo. Nós temos muitas oposições hoje ideológicas. Nós temos muitas oposições hoje dentro da nossa realidade, hoje da cultura brasileira, dentro da educação, dentro da mídia, dentro hoje desse mundo de entretenimento também que nós temos hoje. Nós temos hoje perseguições hoje de leis, hoje nós temos hoje perseguições de pessoas que estão hoje nos poderes, sejam ele do executivo, seja ele do legislativo, judiciário. Nós temos hoje oposições, de um mundo hedonista, de um mundo onde o relativismo toma conta. Nós temos hoje um sistema hoje onde a crise existe em várias esferas, os inimigos estão aí, onde a crise existencial, onde a cada dia nós estamos observando muitas situações que também são desastrosas para a igreja de Cristo. E nós precisamos aprender que a única forma de vencermos os Herodes do século 21 é orando, entendendo que muito mais do que as ações humanas, precisamos de uma intervenção do sobrenatural, da poderosa mão de Deus, da intervenção de Deus. Esse texto nos ensina exatamente isso aí, nos mostra exatamente a intervenção e reconhecermos que a importância da intercessão e da oração para que a intervenção do céu venha. Então fica esse entendimento neste momento para nossas vidas. Esse momento de entender que quando oramos, que quando intercedemos, nós vamos ver o resultado. Como essa igreja que viu o resultado. Como essa igreja que experimentou o livramento na vida de Pedro.
por causa da oração, por causa da intervenção do poderoso Deus. E aqui nós temos aqui depois um outro relato que é interessante, que é o ocorrido com Herodes, porque o texto diz que, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não o achou, feita a inquirição, quer dizer, pediram para averiguar o que tinha acontecido com a fuga de Pedro, como que ele conseguiu, mesmo com aquele grupo de pessoas, soldados que estavam ali, vigiando, com aquelas fortalezas que havia, como nós falamos aqui, dos portões que ele tinha que passar, que ele precisava romper para sair para a rua. E ali ele vai fazendo exatamente a avaliação, vai fazendo a investigação, e eles não conseguem descobrir nada. E aí então nos textos nos fala que aqueles guardas, aqueles 16 guardas que estavam ali vigiando Pedro, foram executados, foram mortos, porque era uma lei exatamente, quando um guarda ele permitia que um dos criminosos estava em fuga, eles eram responsáveis, eles acabam sendo punidos no lugar daquele criminoso. E infelizmente nós temos aqui exatamente que fala que Herodes mandou-os justiçar, quer dizer, eles foram executados, por causa da fuga de Pedro. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Então aí nós vemos aí Herodes chegando a Cesareia. E interessante que quando chega lá em Cesareia, relata aqui um momento aqui muito interessante da vida de Herodes, que ele estava pensando, de certa forma havia algum atrito ali com os moradores ali, tem até o povo aqui, com relação a esse cenário, aqui diz aqui, diz assim, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou, não achou, feita a aquisição, os guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Quando ele chega em Cesareia, o texto diz que, e ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Brasto, que era o camarista do rei, pediram paz porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Quer dizer, aqui não relata aqui por que Herodes estava chateado com Tiro e Sidom. Aqui não relata o ocorrido, por que Herodes, o Agripa I, estava chateado. Mas que fala que o povo de Tiro e Sidom, para estar bem com Herodes, o texto fala que eles pediram, para que fizesse as pazes. Eles se inclinaram para a paz. E aqui o texto fala que, interessante, que esses moradores de Tiro e Sidom dependiam de serem hoje supridos pelo país de Herodes. A alimentação, quer dizer, o suprimento vinha exatamente das mãos também de Herodes. Então eles tentam apaziguar, eles fazem de tudo para que Herodes ficasse bem com eles. E aqui tem um momento que acontece algo interessante, que esse povo, que o texto fala, que num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Quer dizer, ali o povo colocou Herodes como Deus, com D minúsculo, E diziam, essa voz desse homem é a voz de um Deus e não de homem. E a palavra fala que Herodes se permitiu se gloriar. Ele recebeu a glória para ele. E como é bom lembrar que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide, ele não reparte a sua glória com ninguém. E aqui fala que Herodes recebeu a glória para ele. Mas houve o retorno imediato. Houve um retorno imediato aqui, porque a Bíblia fala que assim que ele recebe a glória que era de Deus, acontece algo terrível, porque diz assim, no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos o expirou. Muito forte isso aqui, mostrando que Herodes, ele tinha que dar glória a Deus, e não receber a glória para si.
E o historiador Joséfo diz que na média de 4, 5 dias depois ele é comido de dentro para fora. Ele, quando fala aqui que os vermes o comeram, os bichos o comeram, o corpo dele. Diz que houve uma infecção generalizada, onde ele foi comido de dentro para fora, né? Foi uma morte trágica, né? Dentro da história. Isso porque ele reteve a glória para si. Ele reteve a glória para si e não tributou a glória a Deus. E aí nós temos o encerramento aí desse capítulo, mostrando para nós que Paulo e Barnabé voltaram da missão de ajuda. Quer dizer, quando aqui fala que eles voltaram, é porque eles estavam em Antioquia, no capítulo 11, e há aquela fome, aquela profecia de Ágabo, eles vão levar ajuda para os irmãos de Jerusalém, e na missão, eles vão levar os donativos para os irmãos lá, e aqui fala que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, né? Quer dizer, mesmo com toda a perseguição, diz a Bíblia Sagrada que a palavra ela prosperava naquele tempo, ela se multiplicava naquele tempo, né? Por isso que diz mais, reforçando o que já tinha sido relato em outros capítulos, né? A palavra nos fala que já nesse tempo de perseguição, nesse tempo difícil da igreja, a palavra ela não parou, ela continuava crescendo e ela se multiplicava. E como é bom podermos dar lembrança ao nosso coração. Não é nesse tempo que nós temos que achar que a palavra para. Não, o evangelho continua. A palavra de Deus, ela continua prosperando. Ela continua avançando. A igreja continua vencedora. A igreja continua exatamente com a missão dela de continuar apregoando, mesmo em tempo de oposição, mesmo em tempo difícil. Nós precisamos lembrar que a palavra continua sendo vitoriosa, e essa palavra continuará crescendo e prosperando em nome de Jesus. E aqui diz que Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, quer dizer, João Marcos. Interessante que aqui nós vemos aqui, agora quando eles vão para Jerusalém, Barnabé e Saulo, eles levam os donativos, a ajuda da igreja da Judéia, mas agora eles voltam também para Antioquia, né? E aqui o texto fala que eles agora não vão só os dois, vão também com João Marcos, que aí João Marcos vai fazer parte também da primeira viagem missionária de Paulo, e nós sabemos aí que mais na frente vai ter um momento em que Barnabé, ele também leva esse primo dele, né? Mas por um momento esse primo recua, ele não continua a viagem, e nós vamos aprender mais na frente o que aconteceu com esse momento aí na vida de Barnabé e Saulo, por causa de João Marcos. Mas aqui, nós vemos aqui que João Marcos, ele faz parte agora desse momento agora de deslocamento para a igreja de Antioquia, né? E nós vemos ele começando a primeira viagem missionária. João Marcos, ele faz parte dessa equipe, nós temos aí Paulo, nós temos o Barnabé e nós temos João Marcos, fazendo parte aí desse time aí da primeira viagem missionária de Paulo, né? Mesmo que ele não continue, ele teve um começo, E é isso aí, pessoal, nós vamos terminar só lembrando aí que esse texto nos ensina muito, né? E esse texto, ele casa muito com esse momento que nós estamos empenhados nesses 21 dias aí, que começamos hoje, no nosso Brasil, nesse grande projeto nacional, que são os 21 dias do jejum da vitória. Eu gostaria de reforçar aqui o meu pedido a vocês, para que não fizesse descaso desse grande projeto espiritual, que nós levássemos a sério esse projeto de oração pela nossa pátria, pela Igreja de Cristo. E quando eu falo pela Igreja de Cristo, eu estou me referindo não só a quadrangular, estou me referindo agora aos salvos, para que o Senhor traga um avivamento na igreja brasileira, para que o Senhor traga um despertamento espiritual, para que o Senhor fortaleça a igreja local. Lógico, nós precisamos regar com muita oração, com muita intercessão, nesse tempo de muita oposição. Como eu disse, nós temos hoje os Herodes do século 21.
que quer matar a fé de muita gente, quer esfriar muita gente, quer aprisionar muita gente. Nós sabemos hoje que não temos hoje o Herodes que quer aprisionar hoje a questão hoje física, né? Mas há muitos Herodes hoje querendo aprisionar pessoas hoje no mundo espiritual. Tem muitas pessoas hoje cativas, não numa estrutura física como Pedro estava, não numa cela, mas tem muitos hoje que precisam das nossas orações hoje, porque estão presos em enganos, em mentiras, presos em sofisma, presos hoje no hedonismo, porque vive pelo prazer. Muitos cristãos hoje estão sendo cativos ao ódio, à mágoa, cativo à pornografia, cativo à prostituição. Tem muitos cristãos hoje que precisam das nossas orações, que estão fracos, desanimados. Quantas pessoas hoje que não estão hoje cativos hoje ao desânimo, prisioneiros do desânimo hoje, prisioneiros da desesperança. Quantos hoje nesse Brasil que não precisam da nossa oração, da nossa intercessão, como igreja, de orarmos uns pelos outros, para que venha o livramento. Quantos que estão hoje precisando hoje do nosso tempo de intercessão, né, nessa nação? Quantas famílias hoje que estão chorando? Quantas famílias hoje estão desesperadas? Quantos pais, quantos cônjuges que os filhos estão hoje nas drogas, aprisionados nas drogas, na bebida? Quantos que estão hoje precisando sair do cativeiro, da depressão, do medo? Então, a verdade é que nós temos hoje muitos motivos para orarmos para que Deus venha abençoar a nossa nação, abençoar nossos estados, nossas cidades, abençoar cada igreja plantada nesse Brasil, cada igreja plantada, cada pastor, cada pastora, cada obreiro, para que Deus abençoe, aumentando também o número de trabalhadores nesse tempo, dando força e resistência às pessoas. Às vezes precisamos de mais resiliência para suportar as pressões, as perseguições que vêm, internas e externas. Então eu quero que vocês que hoje também têm esse privilégio de nos assistir, que vocês tivessem engajado conosco nesses 21 dias, em oração pela pátria, em oração pelas lideranças, pelas igrejas, em oração para que Deus abençoe as nossas crianças, Deus abençoe os adolescentes, os jovens, enfim, na verdade, são muitos os motivos que nós precisamos orar. Existem muitos Pedros hoje que estão presos, que precisam da nossa oração, que necessitam da nossa oração para que haja uma intervenção do sobrenatural de Deus, do poder de Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e com certeza quarta-feira nós estaremos também nos 2 horários, no grande projeto da família, às 15 horas, às 16, no prédio, lá em Zé Casimiro, e também estaremos à noite, às 18h30, até eu quero propor, começarmos às 18h20, para que nós possamos também terminar ali 19h25, no máximo, para que tenha tempo para lançar na plataforma do YouTube, para que os demais irmãos que às vezes não podem estar conosco no prédio presencial, possam participar também e serem abençoados desse grande projeto da família. Então que Deus abençoe vocês. Eu quero orar para que essa palavra, que esse capítulo que nós aprendemos tanto, possamos também nós extrairmos lições e aprendemos com essa igreja militante, essa igreja intercessora, essa igreja que estava pleiteando a causa de um líder, que estava ali sendo, como diz, ameaçado de morte, né? Que certamente, se não fosse a intervenção divina, Pedro seria executado, como também Tiago foi executado na espada. Então vamos orar, vamos pedir a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço de ver, Deus, a sua intervenção, Senhor, nesse capítulo, de ver o quanto nós sabemos que o seu favor vem quando oramos. Nós nos alegramos de saber que a nossa oração, ela não é em vão em momento algum. E eu quero pedir ao Senhor, Deus,
Continue nos ajudando, Deus, esse tempo, porque há tanta gente hoje prisioneira, cativa, que precisa de uma ação sobrenatural, do seu poder, Pai, da sua onipotência manifesta, para que também sejam libertos hoje. Eu sei que Pedro foi liberto dessa prisão, mas hoje também nós temos hoje, no mundo espiritual, muitos cativos. Nós temos no mundo emocional muitos cativos, muitas pessoas prisioneiras, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor pelo milagre agora. Pedindo ao Senhor, Deus, para que o Senhor abençoe a cada dia, Deus, a tua igreja, no que tange a oração, aumenta o nosso fervor, Pai, espiritual, nos ensina a orar, nos ensina a sermos militantes na intercessão, nos ensina a ser igreja intercessora, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos nas suas mãos. Pai, aumenta, Deus, desperta-nos, Deus, para este princípio tão relevante, esse princípio tão importante, Deus, esse tempo, Pai. Queremos aprendermos a sermos intercessores da nossa nação, pelas autoridades, pelas nossas comunidades, pelas lideranças, Deus. Queremos aprender a valorizar a oração pelas nossas famílias, porque quando oramos, o Senhor vem. Quando oramos, o seu favor vem, Senhor. E nós cremos ainda no poder da oração no nome de Jesus. Nós acreditamos que o Senhor é Deus que age, é o Deus que vem, é o Deus que interfere. E nós te pedimos agora no nome de Jesus. Abençoe cada um dos meus irmãos. Que a graça do Senhor seja manifesta agora sobre cada coração e que a bênção do Eterno seja sobre cada família. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um abraço e até semana que vem. Com a graça de Deus.